estar brincando comigo. Você acha que o Islã tem sido um líder em dar direitos às mulheres? Claro. História no Alcorão? Qual é o versículo para isso? Qual é o versículo? Deixe-me ver. Bem aqui diz que ninguém jamais viu Deus, ok? Mesmo capítulo, João 5:19. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê seu pai fazendo. Ninguém vê. Ele só faz o que vê. No vídeo de hoje, estamos trazendo os melhores debates do pastor Cliff Knecht com estudantes universitários muçulmanos, expondo as falhas dentro do Islã e dando uma aula nos campos estudantis em favor do cristianismo. São debates polêmicos e bem intensos. Você não pode perder. Vai ficar mais extenso a cada minuto que passa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino das notificações. Eu venho aqui e simplesmente peço a esses dois cavalheiros que, por favor, sempre que estiverem tentando, você sabe, faça uma pergunta rápida ou fale sobre isso se quiser. Se você mencionar a palavra Islã, seja gentil com isso. Porque eu acredito que ambos estavam meio que afetando o Islã indiretamente. Porque eles estão meio que reforçando esses estereótipos de muçulmanos, terroristas maus, polígamos, todos esses. Eu os estava empregando e então nos aprofundamos demais nas conversas. E o senhor Cliff, certo? Apenas uma pergunta rápida. Você me informou que você me fez uma pergunta. Devo eu, como muçulmano, acreditar em um homem que nasceu 500 anos após os discípulos? E de acordo com você, eu não respondi a sua pergunta, mas o que eu disse, acredito que remonta ainda mais que Maomé foi mencionado na Torá. Você discordou de mim. Você discordou. E então você retomou a pergunta e ainda assim assume que eu não a respondi. Eu trouxe a evidência. E Maomé é mencionado pelo nome em hebraico em Salomão, Cântico dos Cânticos. E eu simplesmente gostaria que você o lesse em voz alta, porque você. E está bem aqui, na verdade. Claro, eu vou ler em voz alta. É o Cântico dos Cânticos, em hebraico. Eu não vou ler em hebraico. Leia em hebraico. Hebraico é tudo. Não é tudo. Língua é língua. Não. Quais são as diferenças no hebraico? Você tem que ter cuidado, irmão. Mas saiba de uma coisa. Nomes árabes. Todo estudioso de hebraico por aí não pensa que isso é Maomé. Nomes árabes têm significado. Você está procurando na internet. Cuidado. Mas se você pegar... não. Isso não é internet. Eu tenho um nome semelhante e sei o que significa. Não me diga que é internet. Não, esse não sou eu. Olha, estamos felizes que você está aqui. Nós amamos você. Nós respeitamos você. Você está totalmente errado quando diz que o Cântico dos Cânticos fala sobre Maomé. Senhor, Maomé não nasceu até 570. É como Jesus foi mencionado no Antigo Testamento. Não. Jesus não é mencionado no Antigo Testamento como uma pessoa histórica. Por que você não lê em voz alta em hebraico? Você não ouviu o que eu disse? Jesus não é mencionado no Antigo Testamento como uma pessoa histórica. Algo sobre a senhora que está grávida, ela pisa na cobra, certo? Quero dizer, eu acho... Isso não está dizendo Jesus. Jesus não é mencionado em um documento que foi escrito antes de seu nascimento. Quero dizer, você está apenas falando sobre Maomé. Embora eu não esteja bem, se ele não é mencionado, então meu erro. Mas eu tenho aqui um versículo na língua hebraica. Quando ele pegou, leia. Ok, eu não sei como ler, mas você não sabe como ler. Eu não sei, mas eu sei que a palavra está lá. Leia em voz alta, tudo bem, diz Maomé. Aqui está. Por que você se afastou? Você está aqui para me ajudar? Não, eu não estou aqui para brincar. Eu não estou brincando. Sim, você está brincando. Eu acho que você está cego, senhor. Você está cego porque está brincando. Ótimo. Tudo bem, eu vou ler a passagem. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16. Em hebraico. Não, eu vou ler em inglês para você. Não é. Você pegou o nome. Sua boca é pura doçura. Ele é totalmente encantador. Este é meu amado. Este é meu amigo. Ó filhas de Jerusalém. Não há menção de Maomé em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16. Por que diz que o chamamos de Muhammadin? Isso não está falando sobre um Mojave histórico. Nem sequer está se referindo a ele, senhor. Você está jogando um pequeno jogo semântico. Você quer jogar um jogo? Vamos jogar basquete, ok? Não estou aqui para jogar jogos semânticos. Por que você se recusa a olhar para isso? Eu não estou olhando para nada. Eu acabei de ler para você. Você quer olhar para isso? Eu vou ler. Olhe para isso e leia em hebraico. E depois veja a tradução e veja o que acontece. É tudo o que estou pedindo a você. Não estou pedindo o impossível.
Leia em hebraico e veja a tradução e veja o que acontece. Então, vamos seguir em frente. Ok, vamos continuar conversando. Como podemos confiar no Alcorão? Porque ele é confiável. E vamos compará-lo, certo, com a Bíblia. É o mesmo exemplo bem aqui. Isso é uma piada. Uma piada. Sim, é uma farsa total. Você chama isso de piada de língua hebraica? Não. O truque linguístico que você está fazendo é intelectualmente desonesto. O hebraico não está falando sobre pessoa histórica, Muhammad. Você ainda não leu, a propósito. Eu li sim. Não, você não leu em voz alta. Ah, eu não vou ler em voz alta. Se você quiser ler em voz alta, vá em frente. Eu li em voz alta aquele versículo da Nive, uma tradução muito precisa do hebraico. Mas então não é precisa. Sim, é precisa. O nome Muhammad significa aquele que é totalmente encantador, que é o que você leu. Sim. Mas então, quando você traduz o nome Muhammad para totalmente, você perde o nome Muhammad. Se vocês se tornassem mestres na religião bíblica, nunca reconheceriam que era Muhammad porque o nome foi retirado. Que tipo de mestres é esse? Você tem um mestrado nisso? Bem, aparentemente, cara, ele não sabe, cara. Não tem... Ele está rindo e se afastando. Você está jogando um jogo. Porque isso é um jogo. Senhor, você precisa aprender a defender sua fé melhor do que juntar algumas palavras que não significam Muhammad e agir como se significassem. Isso está falando sobre um amante em um poema de amor, o Cântico dos Cânticos. Está escrito 1000 anos, pelo menos, antes de Muhammad ter vivido. Eu não sei, é verdade que não sei hebraico, mas sei muito bem disso. Muhammad, o M, no final da língua hebraica, refere-se a uma pessoa que é altamente respeitada e para ser um profeta. Esse é o M. É como Elohim, mas... Ei, você sabe, hebraico. Agora deixe-me perguntar, quem levantou o Islã aqui hoje? Aqui? Sim, quem? É o mesmo conceito que aqui. Quem levantou o Islã aqui? Fui eu ou foi você? Não, eu não. Sim, você fez. Estávamos falando sobre ateísmo e agnosticismo. Você se levantou aqui e levantou o Islã. Então pare de nos acusar de levantar o Islã. Eu já te disse que te respeito. Eu te amo. Não. Não, absolutamente não. Você é quem levantou isso. Agora, se você vai entrar na cozinha, fica quente. Você não está me ouvindo. Sim, você não está me ouvindo. Você também não me ouve. Você está reforçando o estereótipo. Eu não estou reforçando nada. Você interrompeu e está falando bobagem. É ruim como eles são terroristas toda vez que você fala sobre isso. Eu nunca disse isso. Você disse o contrário. Muçulmanos não são todos terroristas. Você mencionou como Maomé era violento e não conseguiu... Maomé era violento. Não. E você? Surata 9. Surata 9, Maomé escreve, mate o infiel. Isso é violência. Mate o infiel para atacá-lo. Ele nunca carregou espada, nunca certo. Maomé nunca. Nós não queremos falar sobre o Islã. Por que você está nos forçando a falar sobre isso e depois nos acusando de levantar o assunto? Estou pedindo que você reconheça as pessoas e... Não, você não está pedindo. Você faz a pergunta e eu começo a responder e você me interrompe. Você não está pedindo. Eu li sim. Ok, mas você não leu em voz alta. Eu não vou ler em voz alta. Estou aqui para te convencer, porque é uma tradução falsa. Eu não vou ler. Cada sinagoga. Aposto que você conhece alguns rabinos em muitas sinagogas. Por que você não vai? Pergunte a eles e eles te dirão a mesma coisa. Eu te desafio. Tenho muitos amigos rabinos. Eu me encontro com eles regularmente e eles são intelectualmente honestos. O Antigo Testamento nunca menciona Maomé. Nunca. E nem o Novo Testamento. Ele não fala sobre Maomé. E a propósito, nós respeitamos você e nós te amamos e estamos felizes que você esteja aqui nos Estados Unidos. Então, não nos coloque em um estereótipo. Nós celebramos os muçulmanos estarem aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui para defendê-los, mas quando você é intelectualmente desonesto e quando você mente, nós vamos te confrontar sobre isso. E você não leu. Eu ainda te respeito. Você não leu. Eu acabei de ler. Você me deu e eu li. Você não pode ler em voz alta. Eu não vou ler em voz alta. Você pode ler em voz alta. Na verdade, eu já li. É isso que está escrito no hebraico. Obrigado. Quando foi traduzido, eles pegaram o nome Muhammad, que significa totalmente encantador, e dizem, este cara que é totalmente encantador. Então, todo mundo no mundo agora não vai saber que Muhammad está aqui. Por que não? Você poderia comentar sobre isso? Não. Por que você confia em Muhammad? Não, porque você não pode. É fácil, senhor. Qualquer estudioso de hebraico pode lhe dizer que Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 16, não está falando sobre um cara que nasceu em 570 d.C. e viveu até cerca de 632 d.C. Maomé. Não está falando sobre isso. Foi escrito 1000 anos antes, então não está falando sobre Muhammad. Não está. E você está sendo intelectualmente desonesto se disser isso. Da mesma forma que eu seria intelectualmente desonesto se dissesse que o Antigo Testamento menciona Jesus de Nazaré. Não menciona, pessoal.
O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Antes de Cristo. O Antigo Testamento nunca menciona a palavra Jesus. Pesquise Salomão no Google e estará lá. Senhor, seu amigo muçulmano quer você ali. Aproveite o dia. Salomão 15:16 em hebraico e você verá, tudo bem. Pense em mim, sou louco, mas apenas certifique-se de ter tempo para isso. Estamos felizes que você esteja aqui nos Estados Unidos. Bem-vindo! É bom tê-lo aqui e eu agradeço. Primeiramente, a alegação de que Maomé é mencionado em Cânticos 5:16 no Antigo Testamento é um argumento frágil e recorrente em círculos apologéticos islâmicos. O texto hebraico de Cânticos 5:16 usa a palavra Makmadim, M-A-M-D-I-N, que literalmente significa muito desejável ou totalmente encantador. Essa palavra é usada em outras partes do Antigo Testamento com o mesmo significado, e nunca como nome próprio. Traduzir essa palavra como Maomé é uma forçação linguística sem base exegética, histórica ou teológica. A Bíblia cristã não menciona Maomé. Assim como os judeus não creem que o Antigo Testamento fale de Jesus como o Messias, muitos muçulmanos tentam fazer o mesmo movimento ao afirmar que sua vinda foi profetizada na Torá e nos Evangelhos. Mas essa é uma leitura exegética, ou seja, estão lendo Maomé dentro do texto bíblico em vez de extrair o que ele realmente diz. Agora, como cristãos, não estamos aqui para atacar o Islã ou os muçulmanos. Pelo contrário, somos chamados a amar nossos vizinhos, inclusive os que professam outra fé. Mas amor verdadeiro também exige verdade, e a verdade é que o Novo Testamento nos apresenta Jesus como a palavra encarnada de Deus, o Filho unigênito, que viveu, morreu e ressuscitou. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Isaías 53, Daniel 9, Salmos 22. Profecias essas escritas centenas de anos antes de seu nascimento. O Islã deu às mulheres direitos de herança, de se divorciar, de fazer todas essas coisas muito antes dos cristãos. Então, trazer isso, você sabe, tentar apelar para, o Islã não está com os direitos das mulheres, é completo. Eu não acho que você queira seguir esse caminho, senhor. Eu não acho que seria um caminho muito útil para você seguir. Ah, sim, seria. Você deve estar brincando comigo. Você acha que o Islã tem sido um líder em dar direitos às mulheres? Claro. Você quer falar sobre o que os cristãos fizeram às mulheres? Esse não é o ponto. O ponto é que, quando você lê os evangelhos, Jesus ataca o sexismo e o chauvinismo. Quando você lê o Alcorão, você vai ter dificuldade em descobrir como Maomé se posiciona contra o sexismo e o chauvinismo. Onde Jesus se posiciona contra o chauvinismo? Claramente, ele tinha mulheres que ele elevou a posições de autoridade. Claramente, ele apareceu ressuscitado primeiramente para as mulheres. Claramente, ele deu dons às mulheres e disse, vocês devem usar esses dons. Sim, mas ele nunca entrou no nível dos homens. Absolutamente sim. A Bíblia começa logo em Gênesis, com o fato de que tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus, o que significa que homem e mulher são iguais. No Alcorão, lemos, se sua esposa desobedecer, bata nela e mande-a para a cama. Você está dizendo que a Bíblia diz que homens e mulheres são iguais? Isso é verdade no Alcorão? Qual é o versículo para isso? Qual é o versículo? Deixe-me ver. Não consigo lembrar a sura. Mas posso prometer que se você ler a Surata 33 e a Surata 66 do Alcorão... Eu garanto que não é isso que está escrito. Eu garanto que é. Não, não é. Se você ler a Surata 33 e a Surata 66, verá que Maomé ensina que todos os homens podem ter 4 esposas. Mas Maomé tem uma visão de Deus onde ele é permitido ter mais de 4 esposas. Agora, se alguém vai me dizer que Deus lhes disse que todos os homens podem ter 4 esposas, exceto eu, que posso ter mais de 4 esposas, meu ceticismo começa a aumentar rapidamente. Não tenho certeza se vou confiar nessa pessoa. Mas quando leio os evangelhos e examino como Jesus Cristo tratou mulheres, homens, pessoas, isso exige respeito. A maneira como ele tratou mulheres e homens e todas as pessoas, a maneira como ele tratou a mulher, pega em adultério no capítulo 8 de João. Os homens estão prestes a apedrejar a mulher. Jesus se inclina e escreve na terra. Eles o pressionam. Vamos lá, podemos matá-la? Ela cometeu adultério. Ele se levanta e diz, homens, quem nunca pecou, aquele entre vocês, quem nunca desejou pecar.
Vá em frente e atire a primeira pedra. Acho que estamos confundindo as coisas porque eu amo Jesus, então. Você está dizendo, Jesus fez todas essas coisas quando estou te dizendo que ele é um profeta para mim. Mas o que você está dizendo é para adorar Jesus como se ele fosse Deus, quando eu não acho que Jesus gostaria que o adorássemos. Quando ele adorava outra pessoa, o que está no Alcorão diz que a Bíblia as pessoas escreveram a mais nela e acreditamos que a Bíblia original era a palavra de Deus. E então as pessoas começaram a escrever seus próprios versículos. É por isso que você tem uma Bíblia católica e então você tem a versão King James. Eles têm versos diferentes e nós sabemos disso. Então houve muitas. Mesmo de acordo com os cristãos, a Bíblia mudou muito desde que foi escrita pela primeira vez. Não mudou, sim. E a primeira vez que as pessoas decidiram que Jesus era Deus foi 300 anos. Depois, em uma reunião entre as diferentes facções cristãs que não tinham certeza, falso. Historicamente, Jesus era igual a Deus ou Jesus era um profeta? E havia muitos grupos, e eles decidiram 300 anos depois que Jesus era igual a Deus. Não, senhor. E você sabe qual reunião? Sim, você está totalmente distorcido. Você é muito parecido com Dan Brown. Dan Brown fez um ótimo trabalho distorcendo o Novo Testamento no Código da Vinci. E você está fazendo a mesma coisa. Eu entendo, já debati com maravilhosos professores muçulmanos e os respeito como seres humanos. E os amo como seres humanos. Mas, senhor, se você estudar o primeiro século, o segundo século, certo? 50 dias após Jesus ressuscitar dos mortos, ele é adorado como Deus. Não é o concílio de Nicéia que deificou Cristo e iniciou a adoração a Cristo. Cristo foi adorado como Deus desde o início. Havia facções que não concordavam que Jesus era Deus no início daquela reunião, ou não? Senhor, há cristãos hoje que estão na KKK. Eles apoiam o apartheid na África do Sul. Houve nazistas cristãos. Existem todos os tipos de cristãos distorcidos. Isso não muda quem Jesus é. Isso diz muito sobre esses cristãos distorcidos. Não diz nada sobre Jesus. Veja, senhor, se você me perguntasse, ei, Cliff, por que você não é muçulmano? E se eu dissesse a você, porque eu tinha muitos amigos que morreram no 11 de setembro. Muitos dos meus amigos estavam no World Trade Center. E é por causa daqueles 2 terroristas que pilotaram aqueles aviões a jato no World Trade Center, matando meus amigos. É por isso que eu rejeito Maomé. Sabe o que eu seria? Um fanático de mente fechada. Só porque 2 terroristas muçulmanos pilotam 2 aviões a jato no World Trade Center, não me diz nada sobre Maomé. E eu devo ter a mente aberta e a honestidade intelectual para ir ao Alcorão e ler o Alcorão e descobrir o que Maomé ensinou, como Maomé tratava as pessoas, incluindo as mulheres. Então eu tomo minha decisão sobre quem Maomé é com base em quem ele é, não em como ele foi mal representado por 2 terroristas que pilotam aviões a jato no World Trade Center. Agora você tem que fazer o mesmo com Cristo. É melhor você não usar as cruzadas, a Inquisição e os julgamentos das bruxas de Salém para fugir de Jesus, porque esses são exemplos de horríveis perversões de Cristo. Você deve ser suficientemente aberto e intelectualmente honesto para ir aos documentos originais, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, lê-los simplesmente como história e perguntar a si mesmo: as evidências históricas apontam para Cristo sendo um charlatão, uma fraude? Se sim, rejeite-o. Ou as evidências históricas apontam para Cristo sendo totalmente confiável? Se sim, coloque sua fé nisso. E é isso que estou dizendo. Mostra que Jesus é confiável, mas o que estou dizendo é que não mostra que Jesus queria que as pessoas o adorassem. E definitivamente não mostrou que ele estava agindo como Deus na terra. Ele disse que estava lá para cumprir o que o Pai queria dele, que é Deus. Estou usando a Bíblia, não estou usando... Claro, na Bíblia, no Novo Testamento, ele afirma ser Deus. Ele disse: eu não sei quando serão os últimos dias. Certo? Mateus 24. Como ele pode não saber? E o Pai, como é que este é Deus se ele não sabe de tudo? Porque ele escolheu se limitar e se tornar um ser humano em Jesus de Nazaré? E quando ele é crucificado, nada acontece ao mundo, tudo fica bem. Não, nem tudo está bem, mas posso te prometer, o mundo não desmorona. Porque Jesus morre na cruz, Jesus é parte de Deus, Deus o Filho morrendo na cruz. Quando Jesus está morto, Deus ainda está vivo. Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo ainda está vivo, então esses 2 que são iguais a Jesus, sim. Certo, então Jesus não está sozinho, ele não é apenas o único Deus. Isso mesmo, ele não é todo Deus. Jesus orou ao seu Pai no céu.
Ele não estava falando consigo mesmo. Ele orou ao seu pai. Certo, então Deus é três e os três são iguais entre si. Então se os três morrerem, o mundo está ferrado. Se todo Deus estivesse morto, sim, isso seria horrível. Isso não vai acontecer. Então, uma parte não afeta isso. E se o Filho e o Pai morrerem, mas o Espírito Santo ainda estiver lá? Eu não sei. Isso nunca aconteceu. Você disse a primeira coisa sobre usar um livro como uma prova para a sua crença. Você disse que não há contradições internas. Quão bem você conhece este livro? Eu peguei isso do seu amigo outro dia. É a Bíblia para todos vocês que não sabem. Eu não sei qual versão é. Eu não sei quem está escrevendo, quem decidiu o que colocar aqui. João, vamos ler João 1, 17, 18. Você conhece este? Vou ler o que está escrito aqui. Diz: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus é o único. Quem está ao lado do Pai o fez conhecido bem aqui, diz: ninguém jamais viu a Deus. Ok, você acredita nisso? Você aceita isso? Você quer ler? Esse é o seu livro, é isso que você aceita, você aposta bem aqui. Mesmo capítulo João 5,19, certo? Jesus diz aqui, Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Ninguém vê ele, só faz o que vê. Contradição interna. Então, este livro tem contradições internas. Podemos concordar com isso? Você não responde sim ou não. O que você diz sobre essa contradição interna? Um dos princípios básicos de interpretar qualquer livro é que você deve ler no contexto. E, obviamente, quando você lê João capítulo 1, o ponto principal é que Jesus é Deus em forma humana. Ele começa. Posso responder a você ou não? Mas você não está fazendo sentido. Então por que você está perdendo seu tempo aqui falando comigo se eu não estou fazendo sentido? Pessoas, aqui tem perguntas. Por que você não me deixa ir para outras pessoas? Se isso faz sentido, cara, por que você perde seu tempo? Por que eu vou deixar você desorientá-los com sua desorientação? Eu vejo. Então você tem que ser uma espécie de parasita que vem aqui e apenas se alimenta das pessoas que estão ouvindo você falar? Absolutamente. Por que não? Bem, isso é bem triste. Estou aqui de qualquer maneira. Isso é bem triste. Por que você não pode ser aberto e honesto e ter um diálogo honesto? Deixe-me explicar isso. Ok, explique isso. Obrigado. Ok. João, capítulo 1. João começa com as palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Claramente, João 1:1 está afirmando a divindade de Cristo. A palavra ali é Cristo. A palavra grega é Logos. Obviamente, ao ler João 1, você sabe que ele está falando sobre Cristo. Obviamente, ele está remetendo diretamente a Gênesis 1:1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. João está pegando isso e colocando em grego. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém viu Deus. Eu não vi Deus. Você não viu Deus. Mas a afirmação de João e a afirmação de Jesus é que ele é Deus revelando-se em forma humana. Isso é claramente, inequivocamente, o que João 1 está ensinando. E você não precisa ter um PhD em Novo Testamento. Basta ler você mesmo e você descobrirá isso. É ambos, João. Eu nem virei para um capítulo diferente. Está a 2 páginas de distância. Ambos João dizendo. Um dizendo, ninguém vê Deus. O outro dizendo, Jesus vê Deus. Você está dizendo que Jesus vê a si mesmo? É algo que todos que... Sim, isso é exatamente certo. Jesus está afirmando ser Deus, revelando-se em forma humana. Essa é a sua afirmação. E ele vê a si mesmo. Não, você não é Deus. Como João escreveria isso? Você não é Deus. Qual é a diferença? Bem, se você morrer e ressuscitar dos mortos, eu vou ouvir muito atentamente tudo o que você tem a dizer. Isso é uma coisa que você leva. Você viu George Washington ser inaugurado como o primeiro presidente dos Estados Unidos? Confio. Bom, e pessoas viram Cristo morrer na cruz e o viram ressuscitar dos mortos. Mas eles têm contradições internas. Não há contradição aí. Nós, seres humanos, não vemos Deus. Mas quando Deus escolheu se tornar um ser humano em Jesus Cristo, obviamente Jesus conhecia o Pai muito intimamente, muito bem. Eu sou muçulmano, mas o que aprendemos sobre Jesus, que a paz esteja com ele, é que o amamos. Amamos todos os profetas, Moisés, Abraão, e os adoramos. E os seguimos. Aprendemos na Bíblia que Jesus costumava se prostrar em oração, e nós fazemos isso 5 vezes ao dia. Aprendemos que Jesus adorava o único Deus verdadeiro, e é isso que seguimos.
Então minha pergunta é, como muçulmano que ama, adora e segue os ensinamentos de Jesus, serei punido? Ou irei para o inferno se não seguir seu conceito do que Jesus foi ou o que ele ensinou de acordo com o cristianismo? Se Maomé falou a verdade, eu vou para o inferno porque sou um blasfemo. Estou adorando Jesus como Deus. Então, se Maomé falou a verdade, eu vou para o inferno. Se Jesus falou a verdade, que ele é Deus em forma humana, que sangrou e morreu na cruz para me perdoar e me dar a vida eterna. Se Jesus falou a verdade, eu vou para o céu porque minha fé está nele. Por que eu escolheria confiar em Jesus em vez de Maomé? Porque, embora eu tenha um grande respeito por Maomé, como um dos 5 pilares, dar esmolas aos pobres, obviamente respeito isso. Obviamente respeito o modo. Maomé acreditava que Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, ascendeu ao céu e está voltando uma segunda vez. Concordo com tudo isso. Maomé cometeu um erro crucial. Ele negou a divindade de Cristo. Agora, quando Maomé nasceu, 570, desiste. O que significa que ele obviamente nunca conheceu Cristo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, João, Pedro, Tiago conheceram Cristo e todos insistiram que Cristo afirmou ser Deus. Repetidamente. No Alcorão, é afirmado que Jesus não é Deus. Ele é um bom profeta, mas não é Deus. Repetidamente no Novo Testamento é afirmado que Jesus é Deus em forma humana. Agora eu tenho uma decisão a tomar em quem vou confiar. Um homem que viveu 500 anos depois do fato, ou pessoas que viveram durante a vida de Cristo, o conheceram e conversaram com ele. Senhor, quando se trata de conhecimento histórico, isso é óbvio para mim. Eu sempre tentarei voltar e me conectar com as testemunhas oculares para serem minha fonte primária de informação sobre qualquer pessoa histórica. Se você acha que vou confiar nos caras que pilotaram aviões para o ZEUA, World Trade Center, para serem minha fonte primária de informação sobre Maomé, você está louco. Eu acho que isso é intolerância. Para saber sobre Maomé, é melhor eu ter a honestidade intelectual de ler o Alcorão. E se eu usar alguns terroristas como razão para rejeitar Maomé, sou um intolerante de mente fechada. Então, se você está considerando seriamente o Islã, é melhor ler o Alcorão. E tudo o que estou fazendo é ficar aqui dizendo se você está realmente interessado em Jesus Cristo. Você deve a si mesmo ler os evangelhos, os relatos de testemunhas oculares de Jesus e perguntar a si mesmo: as evidências apontam para ele ser confiável ou não? Isso faz sentido? Sim, faz. Então, antes de tudo, eu respeito muito você por dizer às pessoas para lerem o Alcorão. Eu concordo 100%. Eu costumava ser cristão e terminei a Bíblia. Eu mesmo li. Sim. Eu tive problemas com a divindade de Cristo em si após ler a Bíblia, porque você disse: em quem confiamos, Maomé? Que a paz esteja com ele? Ou Jesus? Que a paz esteja com ele? Eu disse que Maomé, antes de tudo, não foi o autor do Alcorão. Ele foi um mensageiro das palavras de Deus. O Alcorão afirma ser a palavra infalível de Deus, enquanto a Bíblia foi escrita por humanos como evangelhos, de acordo com a matemática, Marcos, Lucas e João. Enquanto o Alcorão afirma ser a própria palavra de Deus, transferida através de profetas e como uma tradição oral. O Alcorão não é nem mesmo um livro. O Alcorão é uma tradição oral. Meu amigo aqui memorizou tudo de capa a capa. Ok, porque é uma tradição oral, não um livro. Ok. Justo. Então, a razão pela qual damos preferência ao Alcorão em relação à Bíblia é porque, em primeiro lugar, ele está preservado em sua língua original, que é o árabe. Sim, enquanto Jesus falava aramaico, ele não falava grego, ele não falava hebraico, ele falava aramaico. Então, estamos aprendendo sobre Jesus em uma língua que ele nem sequer falava, em primeiro lugar. E também, quando você lê a Bíblia, vê vários versículos onde Jesus diz, quando alguém se aproximou dele e disse: ó, bom mestre. Ele disse: por que você me chama de bom? Somente o Pai é bom. Em outra passagem, ele diz: somente Deus é bom. Somente Deus é bom. Mas por que ele criaria a distinção entre ele não ser bom, mas dizer que Deus é bom? Porque o cara disse: bom mestre, mestre. Então ele era seu mestre na época? Não. E Jesus diz: bem ali, tempo! Se você vai simplesmente reconhecer que sou um mestre, não me venha com essa conversa fiada de que sou bom. Porque ninguém é bom exceto Deus.
Mas Jesus obviamente afirmou ser bom. Ele obviamente afirmou ser Deus. Mas o cara não estava reconhecendo isso. Ele estava negando isso. Bom, professor, é por isso. Eu entendo que essa é a sua interpretação, mas há outras passagens onde ele diz: não me adorem, adorem aquele que me enviou. Ele disse que o Pai é... Onde ele disse isso? Ele nunca diz, não me adorem. Ele diz: o Pai é maior do que eu. Tudo o que faço é pela vontade do Pai. Por que criar essa distinção entre ele e o Pai, se ele está reivindicando equivalência com o próprio Pai? Porque ele se humilhou, se limitou e passou pelo canal de parto de uma mulher chamada Maria. E ele era um ser humano que não era onipresente. Ele viveu na Palestina e nunca visitou Austin, Texas, ou a Big Apple, ou a Arábia Saudita. Então ele, obviamente, se limitou. Como o Deus onipresente, ele se limita. Torna-se um ser humano. E sim, o Pai é maior do que eu. Tudo o que faço é através do poder do Pai. Nada do que faço é por minha própria ação. Então, por que ele diria isso se ele não é Deus? Se ele não tem o poder de fazer todas essas coisas? Então, por que ele se chamaria Deus? A resposta que temos é que ele não faz isso. Ele se chama de profeta, um mensageiro de Deus, e o que ele ensina. Eu acredito, o quê? Entende? Se você ficar aí e disser que o Alcorão é a palavra de Deus, eu ficar aqui e disser que o Novo Testamento é a palavra de Deus, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Isso não é verdade. Porque você não pode mostrar que o Alcorão é a palavra de Deus, da mesma forma que eu não posso mostrar que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Você absolutamente pode. Não, você não pode. Sim, nós podemos. Você não pode mostrar que qualquer livro é a palavra de Deus. É impossível. Você é histórico, familiarizado com o processo de transmissão em massa, certo? Como sabemos que algo aconteceu na história do mundo? Como sabemos que o Império Romano existiu? É porque todo mundo diz que o Império Romano existiu. Isso se chama transmissão em massa. Centenas de milhares de pessoas concordam com a mesma coisa. Isso é tomado como fato historicamente, como um princípio histórico. Muitas pessoas acreditam que o Alcorão e a Bíblia são a palavra de Deus. Então, o que isso lhe diz? Isso nos diz sim. Acreditamos no Injil. O evangelho que foi dado a Jesus Cristo é a palavra de Deus, no entanto, não acreditamos que foi preservado adequadamente. E a Bíblia que temos hoje não é a Bíblia que foi dada a Jesus porque ele falava aramaico. E a Bíblia mais antiga que temos agora, está escrita em grego. Não pode ser a mesma, é impossível. No entanto, o Alcorão dado a Muhammad, que a paz esteja com ele, está em árabe, é memorizado em árabe. Ele memorizou tudo em árabe. Bom pra ele. Bom pra ele. Eu tenho uma cadeia de narração conectando o Alcorão que eu memorizei. Bom, O Alcorão Muhammad revelou... pessoal, desculpe. Vocês não estão me ouvindo. Não estamos fazendo nenhum progresso, ok? Tenham um ótimo dia. Ok, muito obrigado. Eles deveriam ter contado a todos sobre a pequena Aisha, o que o profeta deles fez com ela. Ah, sim. Eu só acho que isso é algo relevante se você quiser seguir. O que teria acontecido se eu tivesse apontado os hábitos sexuais de Muhammad? Teríamos tido uma grande explosão aqui. Eu já fiz isso muitas vezes. Se você realmente quiser se aprofundar e investigar o Alcorão, os hadiths e o estilo de vida de Muhammad, especialmente a maneira como Muhammad tratava as mulheres. Meus amigos muçulmanos vão ficar loucos.